Sim, boa noite, queridos. Estamos aqui iniciando mais um trabalho, dando as boas-vindas a cada um, para que a gente possa compartilhar as nossas ideias, as ideias que a doutrina espírita. Boa noite, queridos. Obrigado mais uma vez pelo convite ao Lemana, o nosso centro espírita, nos dando a oportunidade de compartilhar os temas da doutrina, do Evangelho, para que a gente, diante desta oportunidade, reflita lições do Evangelho que naturalmente vão nos dar o fortalecimento para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada, como fizera Jesus no Evangelho, trazendo os ensinamentos na convivência com os discípulos para que aprendessem a construção da sua própria obra. Todos os dias, nós precisamos entender que nós construímos a nossa própria obra, da qual se referia Jesus. E hoje estamos aqui para refletir um tema que já está aqui passando, mostrando resiliência e espiritualidade. Quando a gente fala de resiliência, quando nós vamos buscar no dicionário, é a capacidade que nós temos de um corpo voltar ao seu estado normal após ter sofrido uma pressão, uma deformação e, naturalmente, após ter sido removida. As marcas que ficam desta pressão, desta deformação, à medida que nós temos essa habilidade de voltar ao nosso estado normal, nós estamos sendo resilientes. E você poderia até perguntar, o que tem a ver resiliência e espiritualidade? Nós, então, temos uma proposta de contextualizar esta palavra resiliência para que a gente vá encontrando no nosso dia a dia mecanismos, terapias, para que não fiquemos afundados nos desencontros que a vida nos oferece. Então, a mensagem espírita vai dizer que todas as vezes que nós passamos por alguma dificuldade, lembrando do nosso conceito, nós podemos nos abater, nós podemos nos machucar perispiritualmente ante aquele problema da vida. Quando nós passamos por algum trauma, quando nós passamos por medos, quando somos derrotados, mágoas, ressentimentos, todas essas inferioridades que residem dentro de cada um de nós, é como se nós fôssemos colocando numa mochila atrás da gente. Cada dia, cada vez que nós somatizamos uma energia negativa dessa natureza, nós estamos colocando este peso na mochila que nós carregamos da nossa vida diária. A doutrina espírita vem dizer, não carregue peso morto. O que é o peso morto? As nossas inferioridades que nós não deixamos passar e vamos represando na alma essas energias negativas que com certeza achatarão o nosso perispírito no sentido geral da palavra, e para que a gente possa ser desamassado, a exemplo do conceito, é preciso que a gente releve, é preciso que a gente deixe esquecer o que passou, tirando do desencontro, da derrota, as lições necessárias para nos fortalecer, para nos tornar mais fortes diante
das imprevidências, diante das vicissitudes que a vida nos mostra. Este é o sentido geral, introdutório, como estamos fazendo, da palavra resiliência. Quando nós vamos contextualizar, nós também passamos por pressões da vida, nós também passamos por desencontros, por derrotas, mas não somatizar essa derrota como algo negativo. À medida que nós vamos aprendendo a lidar com as nossas vicissitudes, com os nossos problemas, que a gente não pode adiar, que a gente não pode sair deles, porque estamos no mundo de expiações e provas, essa habilidade nos faz resiliente diante da vida. Então, resiliência, usando uma palavra do Evangelho, que o nosso trabalho todo é pautado no Evangelho de Jesus, ser resiliente é ser perseverante. Eu passei por uma derrota, mas vou aprender com essa derrota que nós precisamos estudar mais diante, por exemplo, de um concurso. Eu não consegui a vaga de um emprego, de um trabalho. Eu não posso dizer que eu não tenho sorte, que não, muitas vezes você usa essa palavra, que a minha estrela não brilha. Não existe isso. A resiliência é essa perseverança, é essa consciência que se nós fomos derrotados em algum momento, porque nós precisamos nos preparar melhor para aquele exercício que a vida compete, nos oferece diante da nossa caminhada. Então, o resiliente é aquele que não desiste. Se nós fizéssemos um concurso e não passamos, da outra vez eu vou dizer assim, eu vou fazer por fazer, porque eu já fiquei reprovado. No outro tinha 500 para uma vaga, agora tem 1000, agora é que eu não passo mesmo. Então, essa falta de perseverança, isso marca profundamente na nossa vida psicológica, na nossa psique, na nossa vida espiritual, principalmente onde ficam registrados no nosso perispírito essas derrotas capazes de nos deixar traumas profundos no corpo e na alma, e a gente acaba tendo dificuldade de sair debaixo dessa mochila de pesos considerados mortos que a gente não tem necessidade de carregar. Nós precisamos carregar os pesos vivos da esperança, da fraternidade, do amor, que são metas a serem alcançados na vida espiritual. Por isso estamos neste planeta, nesta escola de expiações e provas, com essa finalidade de aprimorar o nosso espírito imortal e não nos abater diante das dificuldades. Nós sabemos, então, que nós vivemos uma lei de causa e efeito, por isso nosso cuidado hoje de aprender mais esta lição da doutrina espírita, chamada resiliência. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, existe uma lei de causa e efeito, que nós somos, querendo ou não, nós somos consequência dos nossos pensamentos. Nós somos efeitos de uma causa. Logo, se somos imperfeitos e estamos no mundo de provas e expiações, nós podemos fazer uma escolha, porque nós temos um livre-arbítrio. Todo mundo sabe que nós temos um livre-arbítrio. Então, diante desse livre-arbítrio, nós podemos fazer a nossa escolha. Nós queremos ser frágeis ou queremos ser resilientes? Olha aí a doutrina espírita refletindo conosco, trazendo esclarecimentos para que nós possamos nos libertar da ignorância, pois é ela que nos leva a consequências aflitivas por não educar o nosso pensamento, por não estar relembrando das nossas metas, de não estar conectado com essa esfera espiritual superior que derrama sobre o nosso espírito, muitas vezes negativo, pessimistas, as energias menores, contagiando
nos deixando deformados diante do ser iluminado que somos como criação divina. Por isso, dirá o Evangelho que nós precisamos ter a perseverança, nós precisamos ter esta capacidade de, após uma derrota, nos regenerar para continuar a vida. Diz a canção: reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Essa canção antiga, não sei se vocês conhecem, mas ela foi muito cantada e a gente acaba usando como uma apropriação de um dito popular que vai nos ajudando a usar a expressão a ser resiliente. A nossa meta hoje é tirar as energias negativas pelas derrotas que tivemos, pelos conflitos, pelas brigas, para que a gente possa se revestir desta luz que Jesus convida, brilhe a vossa luz. Para que a gente possa fazer essa luz brilhar, é preciso ter resiliência, é preciso ter a regeneração, é preciso ter o nosso conformismo diante das vicissitudes que a vida nos oferece. Então, fazendo a nossa escolha, eu só fiz a pergunta: nós queremos ser frágeis ou queremos ser resilientes? Nós queremos ser fortes ou queremos ser frágeis? O forte, aquele que supera as suas dificuldades, é a pessoa com resiliência. E aí então eu separei algumas questões, alguns fatores que caracterizam quando nós estamos sendo resilientes. Por exemplo, sem resiliência, nós admitimos uma derrota e essa derrota nós represamos na alma. Nós colocamos na mochila, como nós falamos no início. Essas derrotas irão nos atrapalhar. Essa derrota, então, que a gente não deixa passar, com certeza, todas as vezes que eu tiver que ter uma competição na minha vida, eu vou lembrar de quê? Eu vou lembrar que eu já fui derrotado uma vez. Nós precisamos esquecer, nós precisamos ter perseverança, nós precisamos tirar o medo de alguma coisa que não deu certo na nossa vida. Nós precisamos não ser pessimistas. Todas as vezes que vamos fazer alguma coisa, nós devemos elevar o nosso pensamento, dirá Paulo na carta aos Filipenses: pensemos nas coisas de cima e não pensemos nas coisas da terra. Olha só essa lição de Paulo. Quando ele diz pensemos nas coisas de cima, nós estamos sendo resilientes. Não pensemos nas coisas da terra sem resiliência, porque a terra nos proporciona conquistas que são transitórias, conquistas que não armazenam no nosso espírito imortal, porque se é da terra, ficará na terra. Nós precisamos evitar essas tristezas, essas derrotas, para que elas não se transformem em traumas da nossa vida. Para que a gente não exprima um caráter materialista, para que a gente não deixe ressentimentos, mágoas, ódio, vingança, orgulho quando estivermos numa relação. Porque a nossa prova do amor a Deus está exatamente na relação. Uma pessoa, muitas vezes, dá o conceito a respeito de cada um de nós, mas isto é um conceito dele. O meu conceito, a meu respeito, é outro diferente do teu. Então não há necessidade de ter enfrentamento a respeito daquilo que as pessoas acham que nós somos. Ele acha, mas eu não me acho assim. Quando nós pensamos assim, nós estamos fazendo um trabalho de terapia, buscando a nossa meta, buscando os nossos objetivos a serem alcançados no decorrer da nossa vida. Ele, com o conceito dele, não vai interferir na meta, nos sonhos que eu preciso alcançar.
que nós precisamos conquistar. Com resiliência, então, nós, em vez de derrotados, nós vamos pensar na conquista. Nós vamos pensar na vitória. Eu perdi uma vez, mas vou me esforçar agora, dobrado, para que eu conquiste dessa vez. Porque a resiliência, ela me dá coragem, ela me dá força, ela me dá a fé raciocinada, buscando a espiritualidade superior para que nós possamos nos fortalecer diante das provas e das expiações que nós precisamos passar. Tudo isso que nós viemos conversando foi para chegar no título do planeta que nós vivemos, para que nós tenhamos força, para que nós tenhamos perseverança, para que nós possamos atribuir a fraternidade, o amor, a humildade, a perseverança diante dos problemas que este planeta, que esta escola nos proporciona, porque ela é de provas e expiações. Nós vamos passar por inúmeras dificuldades, mas nós precisamos ter essa capacidade de nos reformar imediatamente para que a gente possa continuar a nossa caminhada. Este é o sentido maior do nosso trabalho de hoje. Então, nós podemos até fazer algumas reflexões, pensando, refletindo, olhando por dentro de cada um de nós, quando a gente usa uma expressão dessa forma. Quando eu me estresso, vocês sabem o que significa estressar? Já se estressaram alguma vez na vida? É difícil, mas às vezes acontece da gente ter um estresse na vida. Então, quando eu me estresso, qual é a possibilidade, qual é o percentual da minha recuperação, da rapidez da minha recuperação? Eu me estresso agora e passo o resto do dia para baixo por causa do meu estresse? Ou eu deixo passar e continuo a vida da forma que ela vem proporcionando para nós? Resiliência é reconhecer que pelas nossas imperfeições ainda somos capazes de nos estressar, mas não ficar retido naquele estresse, mas não ficar retido nas nossas mágoas, não ficar retido nos nossos ressentimentos. Dirá então Joana de Ângeles que os nossos ressentimentos são energias negativas que corroem as fibras mais íntimas da nossa mente, do nosso cérebro, do nosso coração, e essas energias negativas são ácidos, porque não transitam pelas mesmas esferas o ódio e o amor. Quando a gente prefere o ódio, a vingança, a mágoa, nós estamos impossibilitando que o amor possa fluir de maneira espontânea pelas vias íntimas dos nossos sentimentos. Então veja que a gente precisa educar esse pensamento para priorizar a lei maior da vida, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não é essa a nossa lei? Então observe que nós estamos falando com a leitura do Evangelho, isso aí é interessante para nós, estar sempre refletindo o Evangelho, não como leitura teórica, mas principalmente como vivência da nossa própria vida. Então ele diz assim, quando a gente usa o Evangelho como terapia de vida, nós estamos tendo numa relação difícil a sabedoria de sair desta situação que nos deixa para baixo, que deforma os nossos perispíritos. Literalmente, vai dizer André Luiz, que quando nós nos aborrecemos, no livro Libertação, quando nós nos aborrecemos, ele conta os casos dos processos de obsessão, a pessoa se aborrece, há uma mudança substancial no seu próprio perispírito. Nós, à medida que nos irritamos, que nós temos a raiva, a fúria, isto muda literalmente a forma perispiritual que nós estamos conduzindo. Então é preciso
ter esse cuidado para que não sejamos vítima de nós mesmos. Porque se nós não tivermos esse sentido educativo do nosso pensamento, da nossa conduta, na relação, não ter sabedoria nas relações difíceis, porque dificuldades aparecerão todos os dias, mas nós temos que ter a sabedoria dessa vida. Os erros, quando nós cometemos, nos abatem ante a vida. Nós espíritas diz assim, eu não era mais para ter cometido essa falha, mas cometemos. E se nós cometemos, nós devemos enxergar na falha uma lição necessária para que a gente não volte a errar novamente. Essa lição da falha é interessante. Eu não posso achar que com o estudo que nós já estamos fazendo da doutrina, somos incapazes de erro. Não. Erramos ontem, vamos errar hoje e vamos errar amanhã e sempre. Porque o erro, ele é a forma que nós podemos encontrar, pois estamos na vida com essa necessidade do atrito na relação com as pessoas, para que aprendamos a lição através do atrito a ser um homem de bem, a ser uma pessoa resiliente, a ser uma pessoa perseverante diante dessas situações, das irregularidades, das inferioridades que a vida nos oferece. Então, quando nós estamos fazendo esta reflexão a respeito da vida, nós precisamos entender que, como seres imperfeitos deste planeta, nós é como se estivéssemos fazendo uma avaliação simbólica. Nós estamos no meio de um andar, em um andar, vamos considerar 3 andares. Nós estamos no segundo. Para baixo, as nossas imperfeições. Para cima, os nossos desejos de felicidade da espiritualidade superior. Já que nós estamos falando das nossas resiliências ou das nossas fragilidades, é preciso que a gente se veja como um ser imortal. Então, diante desse prédio simbólico que dirá Humberto de Campos, ele faz essa comparação, eu acho muito interessante, porque nós temos metas superiores, isso não resta a menor dúvida. Entretanto, quando nós represamos energias negativas, nós não conseguimos ficar nesse patamar do meio, nós caímos para as nossas inferioridades. Daí as dificuldades que temos para subir novamente. A nossa meta é a espiritualidade superior. Nós queremos ser caridosos, nós queremos ser benevolentes, nós queremos ser indulgentes, mas tem hora que nós escorregamos dessas metas superiores e caímos nas nossas metas inferiores, nas nossas vidas passadas. Daí as nossas dificuldades de levantar novamente para a nossa esfera presente nesta encarnação presente. Por causa dessa dificuldade que nós estamos refletindo agora, a nossa capacidade de voltar ao patamar que estamos agora. Vamos cair sempre, mas não podemos ficar definitivo no andar de baixo. Nós precisamos voltar para essa encarnação presente, voltar a pensar, a ter metas, a sonhar diante dos nossos planejamentos superiores. E quando nós estamos voltados para o Evangelho, para Jesus, naturalmente nós podemos até escorregar, nós podemos até cair, mas não vamos perder o nosso sonho de conquistar a superioridade. O temporal pode levar a casa das pessoas que constroem num ambiente que não é sólido, mas quando a gente constrói os nossos pensamentos, as nossas metas, num local que é sólido, muitas vezes vai embora o material, mas os nossos sonhos, as nossas metas, a nossa esperança, ela permanecerá com cada um de nós. Portanto, ser resiliente é a rapidez de se levantar após a queda.
Estamos dizendo que nós iremos cometer falhas, nós iremos passar por situações difíceis. Quando a gente liga o jornal, os jornais da vida, quando a gente observa quantas pessoas passam por constrangimentos que muitas vezes não devia passar. Ultimamente está passando do desembargador, vocês devem estar acompanhando, aí a pessoa fala, vem fazendo, somos nós. E muitas vezes a gente aponta, a gente julga desnecessário. Porque Jesus, diante dessas situações, o que foi que ele disse para nós? Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Por isso nós não devemos estar apontando esses defeitos, mas observando no erro do outro uma lição a ser corrigida dentro de cada um de nós. Isso é resiliência, isso é perseverança, isso é fraternidade diante de uma realidade, de uma sociedade, de uma humanidade que ainda tem muito a ser corrigido, como dentro de cada um de nós também tem muitas coisas a serem corrigidas. A capacidade de saber lidar com os nossos problemas, quantos suicídios na vida, porque a pessoa expôs o seu mundo pessoal, o seu mundo íntimo, o seu mundo próprio, mas não teve força de se reabilitar, de se levantar, de se reorganizar diante daquele erro. E aí a pessoa busca o suicídio, matando o corpo com a vergonha das pessoas que ele encontrará, mas não tem a vergonha deste Pai misericordioso que nos deu a vida, que nos deu o corpo, que nos deu a oportunidade divina de resgatar a nossa própria vida. A resiliência deve estar para aquele que, diante dos constrangimentos que ele causou para ele mesmo e para as outras pessoas, que ele tenha a humildade de pedir desculpas, mas não apenas pedir desculpa, mais que isso, mas fazer transformação na sua própria vida. A resiliência, então, é manter o equilíbrio emocional. Nós somos pessoas, nós somos seres humanos, nós somos criados por Deus na direção de uma vida maior. É preciso que nós saibamos que vamos ter dificuldades nessa relação do ponto de vista emocional. Temos que ter o cuidado, nós temos que ter paciência, nós temos que ter momentos, pensar duas vezes, como ensinou Emmanuel para Chico Xavier. Todas as vezes que eu tiver dificuldade, que eu coloque uma água na boca e só engula aquela água depois que passar o momento mais difícil da nossa vida. Veja, são lições simples para que a gente cale na hora necessária para não ter constrangimentos, para não ter arrependimentos depois diante das nossas atitudes. A capacidade, enfim, de reconstituir ante as nossas adversidades. Resiliência e espiritualidade, quando eu digo espiritualidade, é reconhecer que nós somos espíritos imortais e somos imperfeitos, que vamos cometer falhas, que ainda vamos errar muito, porque nós estamos falando de espiritualidade. E a resiliência é a nossa capacidade, o nosso estado de resignação, de humildade, de nos recompor ante as adversidades da própria vida. É assim que nós vamos fazer mudanças, transformações, para que sejamos mais tarde, no amanhã, pessoas diferentes, pessoas de bem, para que quando nós voltarmos à nossa pátria, que nós deixemos neste círculo de vida, que nós deixemos saudades pela resiliência, pelo amor, pelo companheirismo que somos na nossa relação de vida com as pessoas que Deus colocou para a nossa convivência. Essa era a nossa reflexão de hoje. Que Deus nos abençoe, que Jesus possa nos dar a paciência necessária da resiliência da vida. Obrigado, queridos. Até a próxima. Que Deus nos permita
nosso próximo encontro. Obrigado.